Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais uma meditação da palavra do Senhor, mais um estudo que o Senhor mandou trazer para os irmãos e irmãs. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais uma semana que o Senhor nos deu, por mais este novo dia que passou e esta noite que chegou. Uma nova semana que já está quase começando. Que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos e filhas, protegendo-os, livrando de todo mal, dando a saúde que precisam e que os seus espíritos e almas e corpos estejam sadios lhe servindo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é Profecias do passado se cumpre também no presente. Profecias do passado se cumpre também no presente. Então, em Eclesiastes 1:9 nos diz o seguinte: o que foi, tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Então, o que foi, tornará a ser. Então, o que foi no passado está voltando a se cumprir no presente. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, vamos estudar hoje o livro de Jeremias, capítulo 27. Então, no capítulo 27 de Jeremias, nos é relatado aquilo que Deus iria fazer com Judá e todas as nações, e todas as outras nações citadas neste texto. Esta profecia também está se cumprindo nos nossos dias. Então, em Jeremias 27, 1 e 2, nos diz o seguinte. Jeremias 27, capítulo 1 e 2, diz o seguinte. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: assim me diz o Senhor, faze uma canga e tiras de couro e põe-nos ao teu pescoço. Então parece estranho, não é? O que Deus mandou Jeremias fazer. Então Deus diz para Jeremias fazer uma canga e tiras de couro e pôr essa canga no seu pescoço. Já pensou? Então aquela canga e tiras de couro postas no pescoço de Jeremias seria uma ilustração de Deus para todos aqueles reis que seriam servos de Nabucodonosor. Não se rebelarem contra Nabucodonosor, pois era o próprio Deus quem estava usando Nabucodonosor como juízo sobre aquelas nações, e aqueles que se rebelassem contra ele também estariam se rebelando contra ele, Deus. E esta nação rebelde iria sofrer devido à sua rebeldia. Então, aqui em Jeremias 27, 12 e 13, nos diz assim. Então, o sofrimento que essas nações iriam sofrer. 12 e 13. E falai com Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras, dizendo: colocai os vossos pescoços no jugo do rei de Babilônia, e servi-o a ele e ao seu povo, e vivereis. Porque morrerias tu e o teu povo,
a espada de fome e de peste, como o Senhor disse da gente que não servi ao rei da Babilônia? Então aqui seriam as consequências que Deus iria dar para aqueles que não obedecessem às ordens do rei Nabucodonosor. Então a nação que desobedecessem às ordens de Nabucodonosor, Deus iria enviar o que para elas? A espada, a fome e a peste. Deus manda o rei Zedequias de Judá pôr o pescoço dele no jugo do rei Nabucodonosor. Ou melhor, que o rei de Judá se submetesse ao rei Nabucodonosor. Se ele não se submetesse ao rei Nabucodonosor, tanto ele, Zedequias, como o povo judeu morreriam à espada, que é a guerra, né? De fome devido à guerra, e de peste, também causado pelos problemas da guerra. Como o Senhor disse da gente que não servir ao rei de Babilônia. Então, se os estrangeiros, né, se as outras nações não servissem, não se curvassem, não se submetessem ao rei Nabucodonosor, Deus iria mandar esses três juízos, esses três maus juízos para eles. Se o rei de Judá não se curvasse, também ia sofrer as consequências. Aqui em Romanos 13, do 1 ao 2, nos diz o seguinte, nos diz que toda alma ou pessoa esteja sujeita, obediente às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, Jesus, quando veio aqui na terra, ele obedeceu às autoridades. Então, nós só não podemos obedecer às autoridades quando elas vêm contra a nossa fé no nosso Deus. O versículo 2 nos diz: quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. Então, vou ler bem aqui Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Romanos 13, 1 e 2 nos diz o seguinte: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Preste atenção o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então, quem resiste às autoridades, ou melhor, quem não obedece às ordens das autoridades, está trazendo sobre si condenação. Por quê? Porque está desobedecendo ao Pai Eterno. Porque toda autoridade foi instituída por Deus. E cada autoridade Deus manda conforme o povo merece.
Se o povo está na obediência a Deus, na santidade a Deus, vive na presença de Deus, Deus vai mandar uma autoridade que seja boa, que abençoe aquela nação, que multiplique os bens daquela nação. Mas se o povo está afastado do Pai Eterno, vive na desobediência, vive na idolatria, vive no pecado, vive na desobediência, então Deus vai mandar uma autoridade para poder chamar este povo à razão, para que o povo de Deus lembre dele e se volte para ele. Então, todos têm que se curvar. Então, aqui Jeremias diz que é para colocar. Deus mandou Jeremias avisar o povo para colocar o seu pescoço lá no meu nome aqui, esqueci aqui o nome, mas é no, como é que diz aqui? Na canga, né? Na canga. Quer dizer, canga é tipo um X que coloca aqui no animal para que ele obedeça. Era isso que Deus estava dizendo para o rei de Judá. Deus estava dizendo para o rei de Judá se submeter ao rei de Babilônia. Pois se ele não se submetesse, tanto ele como seu povo iria sofrer as consequências, porque Deus estava entregando todas aquelas nações nas mãos de Nabucodonosor. Então nós temos que prestar atenção o que nós estamos fazendo na nossa nação. Então esta mesma profecia está se cumprindo, né? Está se repetindo, se cumprindo nos nossos dias. Deus está avisando as nações de todo o mundo e ao seu povo também a obedecerem os seus governantes, pois se não obedecerem, estarão se rebelando contra o próprio Deus, que foi aquele quem colocou estes governantes no poder. Então, aqui no versículo 3 diz assim: E enviai-os ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, pela mão dos mensageiros que vêm a Jerusalém, a ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes ordenarás que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra. Então, tem que comentar aqui um pouquinho. Então, Deus estava mandando Jeremias dizer para aqueles servos daqueles reis, que foi lido aqui no versículo 3, que eles se submetesse ao rei de Babilônia, o rei Nabucodonosor, porque Deus tinha entregue nas mãos de Nabucodonosor todas estas nações, então elas teriam que se submeter. Então, se o povo Deus está avisando as nações de todo o mundo e ao seu povo também a obedecerem os seus governantes, pois se não obedecerem, estarão se rebelando contra o próprio Deus, que foi aquele quem colocou este governante
no poder. Então, foi Deus quem colocou este governante, este governo, este presidente, esse prefeito, este deputado, esse vereador, estes ministros no poder. Então, foi Deus quem colocou. Ele coloca aqueles que realmente a nação está precisando. E muitas nações recebem um presidente ruim porque estão fora do eixo, porque estão na desobediência a Deus, porque estão na corrupção, porque estão na malignidade, porque Deus não está mais suportando o pecado dessas pessoas. Por isso Deus coloca o seu líder, o seu presidente, o seu governador conforme aquele povo precisa. Se o povo de Deus se rebelar, né? Se o povo de Deus se rebelar contra os seus governantes, Deus fará com o seu povo como fará com as nações que não se submeterem ao governo que Deus deu. Deus trará para estas nações e seu povo a espada, a fome e a peste. O que é que nós estamos vendo hoje no mundo? Nós estamos vendo no mundo hoje é exatamente isto. Então, no tempo de Jeremias, foi o que aconteceu com Judá. Lá teve a fome, teve a peste e teve a espada. Então, muitos judeus foram mortos, outros foram levados escravos para a Babilônia. Os que se submeteram ao governo de Nabucodonosor foram levados escravos, mas aqueles que resistiram foram mortos. Então devemos fazer uma reflexão da nossa vida, nós como cristãos. Será que nós estamos obedecendo a palavra de Deus, que nos manda submeter às autoridades? Falando dos nossos dias, acrescenta-se ainda o clima ou meio ambiente, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Por quê? Porque nesse tempo aqui de Jeremias, aqui Deus disse que ia mandar o quê? A fome, a peste e a espada. Mas nos nossos dias é a peste, a espada, a fome e o clima. Nós estamos vivendo, né? Que é o cavaleiro verde, é o clima, é o meio ambiente, não é? É as que a gente só ouve falar do clima, das mudanças climáticas. É o cavaleiro verde. São terremotos, são maremotos, são muitos vulcões, furacões e muitas chuvas, alagações e muitas coisas acontecendo no clima, né? São queimadas. Então, a nação brasileira é a nação que mais tem se revoltado contra as autoridades que o Pai Eterno tem colocado como autoridade sobre ela. Então, a nação brasileira é uma das nações, talvez uma das principais nações, que tem se rebelado contra as suas autoridades. Se Deus coloca um presidente da direita, os que são da esquerda não aceitam esse presidente. E ficam xingando, e ficam perseguindo, e ficam dizendo isso e aquilo. Principalmente os que são crentes, né? Os que são crentes, que não gostam dos políticos da direita, então eles vão fazer isso, perseguir, não é? Xingar essas pessoas e trazendo para si o que? Maldição. Se Deus coloca um da esquerda,
os que são da direita se rebelam e não aceitam ele, trazendo para as suas vidas, famílias, nação e toda a terra a maldição, trazendo as pestes, como em 2020. Então, Deus manda um presidente, a pessoa não aceita. Um grupo não aceita. Aí Deus bota outro presidente, o outro grupo não aceita. Aí fica naquela desavença. E fazendo assim está irritando Deus, porque foi Deus quem colocou. E nós temos que colocar nossa cabeça, o nosso pescoço nesta canga. Ou melhor, temos que obedecer às nossas autoridades. Nós só não podemos obedecer às nossas autoridades se elas estiverem contra a nossa fé em nosso Deus. Mas se não for, devemos obedecer, porque Deus, ele usa as autoridades ou para o nosso bem ou para a nossa correção. Porque se estamos na desobediência, Deus vai mandar uma pessoa, um governante, um líder, para que nos chame à razão. E a razão é a perseguição, é a escassez, é a fome, é a espada, são as doenças. Então devemos prestar atenção no que está acontecendo no Brasil e no mundo. No Brasil está acontecendo muitas doenças. No Brasil e no mundo está acontecendo muitas doenças. No Brasil e no mundo está acontecendo rumores de guerras e guerras. No Brasil e no mundo a fome já começou com mais intensidade. No Brasil e no mundo está sendo atingido pelo clima. Preste atenção, Deus está irado. E é o que diz em Jeremias, né? Ele diz isso. Então aqui em Ezequiel, né? Em Ezequiel, capítulo 14, vou ler bem aqui Ezequiel 14, 21, nos diz assim. Ezequiel 14, 21. Porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste, contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras. Essas feras aqui não são animais, não. Essas feras aqui são pessoas ruins, pessoas que fazem mal para os outros. Então preste atenção, aqui são os 4 cavaleiros. Aqui em Ezequiel, capítulo 14, versículo 21, você vai ler do versículo 12 até o 23, está falando dos 4 cavaleiros. Aqui ele fala dos 4 maus juízos. Então, os cavaleiros são os maus juízos de Deus contra as nações que estão desobedecendo a ordem de Deus. Então, aqui nessa escala aqui de Ezequiel, o primeiro mau juízo é a espada. A fome vem em seguida. As feras são pessoas avançando nas outras para devorarem, para comerem. Essas feras aqui não são animais que vêm da mata para comer, não. Essas feras aqui são os seres humanos atacando os outros. É relatado na Bíblia, né? No tempo de uma fome que teve em Samaria,
que a mãe matou seu filho e assou e comeu. Isso aqui é as feras. E a peste. Então aqui também, né? A peste. Então essas feras aqui não é somente as feras da floresta, porque as feras da floresta, elas podem até vir, né, para a terra, para a cidade, para os povoados, pegar as pessoas. Mas aqui está falando mais sobre os seres humanos atacando os outros para comerem, e isto vai se repetir. Então, os seres humanos se tornando feras, se tornando animais e atacando os outros. Mas aqui tem os 4 cavaleiros. Tem a espada, tem a fome, as feras, que tem lá no quarto cavaleiro. No 4º cavaleiro do Apocalipse fala lá das feras também. E a peste. Então, os 4 maus juízos de Deus. E Deus, ele sempre usa esses maus juízos para trazer justiça na terra. E a terra está muito contaminada. Então, Deus já está, desde 2020, mandando, através do sistema da besta, estes 4 cavaleiros, com esses 4 cavalos com os seus cavaleiros. Aqui no Apocalipse, são 4 cavalos e 4 cavaleiros. Os cavalos é o sistema. Desculpe. Então, os cavalos é o sistema do dragão, sistema da besta. E os cavaleiros, que são os 4 maus juízos de Deus, estão montados no sistema. Ou melhor, o sistema está usando esses 4 maus juízos contra a humanidade com a permissão de Jesus. Foi Jesus quem deu essa permissão. Lá no Apocalipse 6, versículo 2. E ele saiu vencendo e para vencer. Ele saiu vencendo e para vencer. Por quê? Porque Jesus já deu a permissão para o sistema da besta ser colocado, ser implantado no mundo. Ninguém vai impedir que ele seja implantado no mundo, porque chegou o juízo de Deus sobre esta terra, sobre esta humanidade corrompida, que zomba de Deus dia e noite, que xinga Deus, que rasga a Bíblia, que come a Bíblia, que queima a Bíblia, que caga em cima da Bíblia, que bota podridão em cima da Bíblia, que faz isso e aquilo com a palavra de Deus, porque odeia a palavra de Deus. Então Deus já decretou o seu juízo. Então, os seres humanos não estão obedecendo os seus governantes e piora a situação. Por quê? Porque estão desobedecendo a Deus. Quando você se levanta contra o seu governante, você vai sofrer as consequências. Porque quem colocou aquela pessoa ali foi Deus. Ninguém fica no governo, ninguém fica sendo autoridade sem a permissão de Deus. Quando o governador, como é o nome lá do julgamento de Jesus, esqueci o nome dele agora, não foi o Herodes, não, esqueci lá, mas o César. Então, quando o César disse para Jesus que ele tinha poder para soltar ou prender Jesus, Jesus disse: você não tem poder algum se do Pai não for lhe dado. Então você está com esse poder é porque o Pai lhe deu esse poder, não porque você tem de você mesmo. Então nenhum poder o ser humano tem se não vier de Deus. Então nós, querendo ou não, gostando ou não, aceitando ou não, nós temos que respeitar e obedecer às nossas autoridades,
e pedir perdão a Deus e misericórdia pela nossa desobediência ao Pai Eterno, para que o Pai Eterno revogue estes maus juízos, esta opressão, esta perseguição, porque sofremos devido à nossa conduta ruim diante do Pai Eterno, devido à nossa desobediência ao Pai Eterno. Então, o Pai Eterno manda um governante mediante o que precisamos. Então, devemos prestar atenção. Então, os 4 cavalos com os seus cavaleiros são os cavalos, o sistema da besta. Os cavaleiros são os 4 maus juízos de Deus, né, sobre as nações. E é o que estamos vivendo hoje. Então, por que Deus faz isso? Para nos corrigir, para nos chamar a atenção, para nos levar ao entendimento de que tudo o que estamos passando é por nossa causa, porque nós nos afastamos de Deus. E Deus entregou nas mãos do diabo aquilo que buscamos, que nos afastamos dele. Então temos o quê? A maldição. Foi o que ele disse para o povo de Israel. Olha, hoje eu coloco na frente de vocês 2 caminhos, o bem e o mal, a vida e a morte, a prosperidade e não prosperidade. Ou você quer a vida e o bem, você quer a morte ou o mal, então você escolhe aí, você quer o bem, você quer o mal, você é quem vai escolher. Se nós escolhemos o bem é porque estamos escolhendo a Cristo. Se escolhemos o mal, porque está escolhendo Satanás. E o Brasil tem escolhido não Deus, mas o inimigo, porque as pessoas a cada dia estão buscando os seus próprios interesses, estão a cada dia abandonando o seu Criador, o que eles dizem que é seu Deus, mas não é Deus, não se importam com Deus, não adoram a Deus, não querem saber de Deus, querem saber somente das suas coisas materiais, não se arrependem, não pedem perdão, não se humilham diante de Deus, não se arrependem, não pedem a Deus misericórdia. Então precisamos de voltar ao primeiro amor. Então Deus ele usa esses maus governantes para nos corrigirem e para que possamos nos arrepender e pedir perdão. E assim o nosso pecado ser perdoado. E assim Deus cure, para que Deus cure a nossa nação, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. Em Jeremias 27:5 nos diz o seguinte. Jeremias 27:5 diz assim: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. Preste atenção. Deus dá o governo da terra a quem for reto ou justo diante dele. Então, por quê? Porque se eu estou no pecado, então eu vou sofrer as consequências do meu pecado. Deus vai entregar aquela parte do meu ser que está no pecado para quem é justo, para quem é de direito. E quem é de direito? Satanás, porque eu estou no pecado. E se eu estou no pecado, estou fazendo o que o diabo quer, então Jesus vai entregar aquela área da minha vida nas mãos do diabo. Para quê? Para que ele faça o que quer, porque nós demos legalidade. E como lá no Apocalipse
12 diz que o diabo está diante de Deus dia e noite, nos acusando. Então ele primeiro nos tenta para cairmos no laço dele. Quando a pessoa cai, quando a pessoa faz o que ele manda, ele vai diante de Deus, cobrar de Deus que nós desobedecemos e é dele por direito aquela parte da nossa vida. E Deus é justo, ele dá aquilo para quem é justo. Então, se a nação brasileira, se o mundo está na desobediência, está fazendo o que o diabo quer, então Deus entregou essas nações para quem é justo. Por quê? Porque o povo está querendo Satanás. Então é justo que Deus entregue nas mãos dele. Preste atenção. No Apocalipse 13, 2, depois que o sistema do dragão já estiver pronto, então ele entregará tudo nas mãos do seu governante mundial, e do seu falso profeta. Apocalipse 13, do 11 ao 12, fala do falso profeta. Tanto o anticristo, governador, o governante mundial, como o falso profeta, terão o mesmo poder na terra. Então vamos lá para o Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13, 11 e 12 nos diz o seguinte. Vou ler o 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habite adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curado. Então, o falso profeta, ele exerce todo o poder da primeira besta. Então, ele e a besta, o anticristo e o falso profeta, eles vão andar juntos, porque são a mesma coisa. Tudo são pessoas que são guiadas por Satanás. Então, tanto o anticristo, governo mundial, como o falso profeta, terão o mesmo poder na terra. Os dois trabalharão juntos para levarem a humanidade à destruição. No caso do rei Nabucodonosor, aqueles que não se submetessem ao governo do rei Nabucodonosor seria morto à espada, de peste e de fome. Nos nossos dias, quem não se submeter ao sistema do dragão e ao anticristo serão mortos, pois estarão se rebelando contra o sistema da besta e o seu governante. Para obedecerem o seu verdadeiro Deus, o seu verdadeiro governante, Jesus. Então, no governo do anticristo vai ser assim. Se você não se submeter ao anticristo, porque o anticristo não vai ser só leis tirânicas que ele vai fazer. Ele também vai querer que você adore a ele. Aí é onde entra a coisa, porque nós devemos obedecer às autoridades, desde que elas não queiram nos levar a adorar outros deuses. Porque se elas se intrometerem na nossa adoração, então nós podemos nos rebelar contra ela. Porque a própria Bíblia diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E por que Deus vai deixar isso acontecer? Porque vai ser no período desta perseguição do sistema para a igreja, não vai ser do anticristo.
O anticristo vai perseguir os judeus. A igreja vai subir antes do anticristo se revelar ao mundo. Então o anticristo vai se revelar dos 3 últimos anos e meio. Esses três primeiros anos e meio dos 7 anos é o sistema do anticristo quem está governando. E vocês estão vendo. É o sistema. Ele está governando e ao mesmo tempo está sendo implantado em todo o mundo. Então a igreja está enfrentando o sistema do dragão. Mas os judeus vão enfrentar o próprio anticristo. Então, quem não obedeceu o sistema, porque não quer adorar o anticristo. E estas pessoas estão se rebelando com razão contra esse sistema. Porque aí, nesta rebelião contra o anticristo, ou o sistema do anticristo, estas pessoas estarão dizendo que Deus é o mais importante para elas. É aí onde vai ser a separação total do joio e do trigo, dos bodes e das ovelhas. Por quê? Porque quem realmente for de Deus, quem realmente for de Cristo, quem realmente tiver Jesus como seu Salvador, estas pessoas vão preferir morrer do que se submeter a esse sistema. Então, quem se rebela contra o governo será morto à espada, morto de fome, morto de peste. Então, nós seremos rebeldes contra este sistema, mas por causa da nossa fé, não por causa da nossa desobediência ao governo, porque nós vamos nos rebelar, porque não vamos nos curvar ao sistema. E Deus está deixando isso acontecer para que os dele realmente seja manifesto, seja revelado, e se rebele mesmo, e não aceite este governo, porque estas leis não são leis de um governante, mas sim de um ser que quer o lugar de Deus, que quer adoração para si. Então, nos nossos dias, quem não se submeter ao sistema do dragão e ao anticristo serão mortos, pois estarão se rebelando contra o sistema da besta e o seu governante. Então, primeiro o sistema para os cristãos, depois o governo do anticristo para os judeus. Então, tanto um quanto o outro vai se rebelar e vai ser perseguido e muitos vão morrer. Então, precisamos prestar atenção, né? Se realmente estamos prontos para dizer não para esse sistema. Então, aqui no tempo de Judá, de Jeremias, quem se rebelasse contra Nabucodonosor estaria se rebelando contra Deus, porque Deus disse para eles colocarem o pescoço na cangaia. Por quê? Porque era para obedecer o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor não mandava ninguém abandonar a sua fé. Era ser escravo. Mas o governo do anticristo manda abandonar a sua fé. Teve uma vez que o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua muito grande e os convidados que ele convidou era para adorar. E os 3 amigos de Daniel se rebelaram. Eles não aceitaram porque ali estava interferindo na sua fé, na sua adoração ao seu Deus. E eles se opuseram, eles não fizeram e foram jogados na fornalha. Então eles foram jogados na fornalha, porque se rebelaram. E Jesus não deixou eles morrerem. Do mesmo jeito vai ser agora. Nós vamos nos rebelar contra o sistema, os verdadeiros filhos de Deus. Então devemos prestar atenção se nós realmente estamos prontos para este tempo, neste momento. Então, para obedecerem o seu verdadeiro Deus, o seu verdadeiro governante Jesus, ou melhor, aquele que irá cumprir a justiça de Deus. Então, quem é justo? Jesus.
Jesus é justo. Por isso ele está entregando o governo do mundo, literalmente, nas mãos do diabo. Porque o mundo escolheu Satanás. Porque os crentes, os cristãos, que se diz a maioria, estão apoiando o inimigo. Eles estão buscando um ser humano para livrar eles de qualquer maneira desse sistema. E não vai acontecer. O único quem pode nos livrar é Jesus. Como foi no tempo de Jeremias, com todas as nações, inclusive com Israel, também estará sendo hoje, com este Israel de hoje, mas também com a igreja. Então, tanto faz ser o reino de Judá, esse Israel de hoje, como a igreja, tudo é a mesma coisa, porque a igreja é o povo de Deus, os judeus é o povo de Deus. Os judeus é o povo terreno de Deus, mas a igreja é o povo espiritual de Deus. Em Jeremias 27, 6, nos diz o seguinte: e agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. Meu Deus, tudo Deus entregou nas mãos do rei Nabucodonosor. E tudo Deus está entregando nas mãos do governante mundial. Primeiro o sistema, né, do anticristo. Depois para o próprio anticristo. Porque o povo se afastou de Deus. Então, em Jeremias 27:6, Deus entregou todas aquelas nações nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que estava ali como servo do Pai Eterno para realizar aquela obra para o Pai Eterno no mundo. Assim será o anticristo. O anticristo também é servo de Deus. Todas as criaturas de Deus são servos de Deus. E Satanás é servo de Deus, ele faz o que Deus manda. No Apocalipse 6:2, Jesus dá ao sistema do dragão o poder para ele colocar no mundo o seu sistema opressor e maligno, para que os que são santos se santifiquem mais, e os que são sujos se sujem mais, e que seja revelado quem é santo e quem é sujo, quem é luz e quem é trevas, quem é de Deus e quem é do diabo. Por isso que Deus está permitindo, entregou tudo isso nas mãos do maligno, para que os que são luz brilhem nessa escuridão de trevas, de pecado. E quem é trevas fique mais escuro, fique mais sujo com o pecado, se suje mais. Os que forem realmente de Deus, estes vão resistir, vão se rebelar contra este sistema. E muitos vão morrer pela espada, muitos estão morrendo pela peste, muitos irão também morrer de fome. Muitos cristãos vão morrer de fome. Deus está avisando para que eles se preparem, mas não estão se preparando. Muitos vão morrer de fome. No Apocalipse 6:2, Jesus nos revela quem realmente é o Criador e controlador do mundo. É o verdadeiro governante mundial do mundo, Jesus Cristo. No Apocalipse 6:2, Jesus é quem dá a permissão para Satanás implantar o seu sistema no mundo. Então, quem dá a permissão é quem é o poder, é quem manda, é quem é o Senhor, é quem é o Criador, é quem é o Todo-Poderoso. E quem dá essa autoridade é o próprio Deus, homem, Jesus Cristo. O seu governante não é desta terra, e sim do céu.
O seu governante é o Criador de tudo e de todos. E ele dá o governo do mundo para quem ele quer. Jeremias 27, 5. E ele quer dar o governo deste mundo nas mãos do anticristo. Em Jeremias 27, 8, nos diz assim. Jeremias 27, 8. Vou ler logo aqui o 7 e 8. Diz assim. E todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. Então preste atenção que diz o versículo 7. Deus diz que aquelas nações, o povo de Deus iria colocar o seu pescocinho naquela cangaia, né? Aquela canga, né? Ia servir o rei Nabucodonosor, iria servir o filho do Nabucodonosor e iria servir o neto do Nabucodonosor, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se serviriam deles. Até que chegasse o tempo de Deus dar o Império Romano, ou o Império Babilônico, para outras nações. E seria na terceira geração, né? O Nabucodonosor, o filho do Nabucodonosor e o neto do Nabucodonosor. Então, na segunda geração de Nabucodonosor, o filho e o neto. Então, seria tomado aquele reino, aquele império seria tomado por outras nações, os medos e os persas. E o versículo 8 nos diz assim: e acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, a essa nação castigarei com a espada, com fome e com peste, diz o Senhor, até que a consuma pela sua mão. Até que o consuma, até que seja destruída. Então, a nação que não se curva ao seu governante, o povo que não se curva, que não obedece ao seu governante, este povo vai sofrer de Deus esta penalidade. Então, brasileiros, irmãos e irmãs, preste atenção o que nós estamos fazendo. A Bíblia diz para orarmos pelos nossos governantes, para que haja paz. Então, no Apocalipse, em Jeremias 27, 8, Deus promete castigar a nação que não se submeter ao rei Nabucodonosor. Em Jeremias 27, do 9 ao 17, Deus manda Jeremias avisar aos sacerdotes e o povo para não acreditarem nos falsos profetas que só pregam mentiras. Então, nos nossos dias, só o que tem são falsos profetas pregando mentiras, por causa dos seus próprios interesses. Eles querem ganhar dinheiro, né? Eles querem ganhar dinheiro na internet, eles querem ganhar dinheiro nas igrejas, eles querem ganhar dinheiro, como é que se diz? Explorando os irmãos, explorando, né, as pessoas. Então devemos prestar atenção. Em Jeremias 27, se o povo de Deus, se a nação está explorando uns aos outros, então o governante também vai explorar esta nação. É o que estamos vendo acontecer na nossa nação.
e em todo o mundo. Se o povo explora, se o povo rouba um ao outro, então o governante vai ser do mesmo jeito. É por isso que Deus dá o governo para quem é justo. Quem é justo? Esse governo é de quem mesmo? É de quem vai explorar aqueles que estão explorando os outros. Aqueles que estão roubando, aqueles que estão enrolando, aqueles que estão sendo, como é que se diz? Cambistas, agiotas, né? Hoje em dia os brasileiros roubam de todas as maneiras. Tem os seus comércios, tem o seu negócio pequeno, eles exploram uns aos outros. Uma coisa vale um preço, eles dobram aquele preço, eles exploram, botam mais do que o dobro. Tudo isso é exploração. Mas na hora que vai comprar alguma coisa que aumentou um pouco, já fico reclamando. Então Deus é justo. Ele dá o governo para quem é justo. Está falando, né, que o governante é justo, não. É justo porque é dele de direito. Porque se a nação está sendo ruim, o governo tem que ser ruim. Se a nação está sendo boa, está sendo obediente à palavra de Deus, está querendo Deus na sua vida, então Deus vai dar um governante conforme aquele povo. Se você é honesto, né? Tem gente que é desonesto e diz que é crente, que é salvo, que é cristão, que é filho de Deus, que é servo de Cristo. Tem gente que anda na prostituição, anda no roubo, né? Explorando os irmãos e mais, e diz que é servo de Deus. Que Deus conhece cada um de nós. Então, em Jeremias 28:18, Deus faz um desafio para estes falsos profetas. Que ele... Então, vamos lá. Jeremias 27:18. Porém, se são profetas e se há a palavra do Senhor com eles, orem agora ao Senhor dos exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor, na casa do rei de Judá e em Jerusalém, não vão para a Babilônia. Então, os falsos profetas, eles estavam dizendo, os irmãos podem ler aí os versos do 9 ao 17, estavam dizendo que os utensílios, porque Nabucodonosor foi uma vez, a primeira vez, levou só os mais importantes para a Babilônia. E uma parte dos utensílios do templo. Aí os falsos profetas estavam pregando que eles iriam passar só 2 anos e iam voltar para Jerusalém. E que o rei Nabucodonosor não ia levar o resto dos utensílios, porque Jeremias, Deus já tinha dito para Jeremias que isso ia acontecer. E que o povo iria passar 70 anos, né, em Jerusalém, ou na Babilônia. Mas aqueles falsos profetas estavam dizendo que não. Era só 2 anos e tudo ia ficar bem. Então, estas palavras, né, estes ensinos, os falsos profetas mais o que dá, tudo vai ficar bem, não vai haver guerra, não vai haver fome, não vai haver peste, não vai haver nada disso. Jesus vai arrebatar a igreja, nós vamos embora, não vamos ter guerra, coisa nenhuma. Isso é a mensagem dos falsos profetas. Então, Deus, ele diz aqui no versículo 18, né? No versículo 18, então ele diz: porém, se são profetas, e se há palavra do Senhor com eles, orem agora ao Senhor dos exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor, na casa do rei de Judá e em Jerusalém, não vão para a Babilônia. Então Deus faz um desafio para aqueles homens, porque Deus não mandou eles falarem isso. E eles estavam dizendo que Deus mandou. Aqui os versos do 19 ao 22 nos diz o seguinte: porque assim diz o Senhor dos exércitos, acerca das colunas, do mar, das bases e dos demais utensílios que ficaram na cidade, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, não levou quando transportou
de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram de resto na casa do Senhor, na casa do rei de Judá e em Jerusalém. Para a Babilônia serão levados e ali ficarão até o dia em que eu os visitarei, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Então Deus está dizendo que eles iriam sim, Nabucodonosor iria levar. Esta era a mensagem que Deus estava dando através de Jeremias. Deus diz que os utensílios não só ficariam na Babilônia, como os que ficaram em Jerusalém, no templo e na casa do rei, seriam levados para a Babilônia. Logo, os profetas que estavam profetizando que os utensílios do templo voltariam para Jerusalém e as pessoas também voltariam para Jerusalém dentro de 2 anos, estes profetas estavam mentindo. Não era para o povo acreditar neles. Hoje não é diferente. Há muitos falsos profetas no Brasil e no mundo, né? Profetizando coisas que o Pai Eterno não mandou. Já os verdadeiros profetas, aqueles que o Pai Eterno enviou, não são acreditados, como Jeremias não foi acreditado nem aceito, e Jeremias foi maltratado, foi surrado, foi preso, foi jogado no poço, porque as pessoas preferem acreditar nos falsos profetas que falam uma mentira para eles, aquilo que eles querem ouvir, do que os verdadeiros profetas que falam a verdade que Deus manda eles falarem. Porque o que Deus manda eles falarem, as pessoas não querem ouvir. E por isso acontecerá o que Deus disse aqui em relação ao povo de Judá. Por que morrerias tu e o teu povo a espada, de fome e de peste? Como o Senhor disse da gente que não serve ao rei de Babilônia? Por que vocês vão sofrer? Por que vocês não vão se curvar ao rei Nabucodonosor? Por que, Brasil, tu não se curva ao Lula, o nosso presidente? Por que, cristão, tu se rebela contra o governo do nosso presidente Lula? Então precisamos obedecer a palavra de Deus. Deus está trazendo juízo para esta nação. E nós, como filhos de Deus, só não podemos aceitar se estiver interferindo na nossa fé. Mas se não for, então devemos aceitar e olhar para dentro de nós. Por que o Senhor está deixando isso acontecer na nossa nação? É por causa da nossa rebeldia ao nosso Deus, o nosso afastamento de Deus, porque não estamos obedecendo o nosso Senhor, porque estamos sendo injustos, porque estamos sendo corruptos muitas vezes no adultério, muitas vezes roubando o nosso próximo, mentindo, explorando e fazendo muitas coisas. E queremos exigir dos governantes que sejam honestos, quando nós que temos Cristo dizemos que somos honestos e não somos. Às vezes no pequeno negócio que temos, mostramos realmente quem somos. Queremos explorar o nosso próximo. E Deus vê tudo isto, meus irmãos. Deus está vendo tudo isso, minhas irmãs. Então preste atenção. Que o Senhor nos abençoe e nos livre
e que possamos estar de joelho no chão, pedindo misericórdia a Deus e nos colocando na presença de Deus, nos humilhando e pedindo perdão e voltando o princípio, voltando o primeiro amor, voltando à obediência ao Pai. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor tem falado conosco. Nós aqui não queremos ouvir a Tua voz muitas vezes. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude. Olha para Teu povo, neste Brasil e em todo o mundo. Olha como está Israel, Senhor, aquela nação que nunca se curvou a Jesus, que odeia a Cristo. Como é que esta nação diz que é de Deus? Pois o Senhor mesmo diz: quem não tem o Filho não tem o Pai. E eles rejeitaram o Filho, como é que eles têm o Pai? Não tem. O Pai não está lá, porque o Filho não está. Eles não querem o Filho. Olha para aquela nação, Pai. Olha os Estados Unidos rejeitando o Filho, rejeitando o Pai, rejeitando o Espírito. Olha para o Brasil, Senhor, que diz que é cristão, mas que não tem compromisso com a Sua palavra. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos abençoe. Abençoe as nossas autoridades. Toca naqueles corações. São pessoas que o Senhor ama, que o Senhor deu a sua vida para que eles sejam sarados, sejam salvos. Que Teu Espírito fala com aquelas vidas, que eles ouçam e sejam salvos. Tudo isso eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então, mande esse vídeo para outras pessoas. Ajude a alertar os outros filhos de Deus. Alertar as pessoas para que eles venham para Cristo e sejam salvos. Dê o seu bonzinho, compartilhe e até o próximo vídeo, até terça-feira.